Então vamos lá. Por que que eu falei disso daí? Por que que eu trouxe essas duas imagens? Para poder dizer para vocês que a síndrome hepatorrenal, conceitualmente, né, quando a gente vai conceituar ali, ela é uma disfunção renal que acontece no paciente que é cirrótico e é um paciente que tem ascite, tá bom? Então a síndrome hepatorrenal, para ela acontecer, a gente vai pegar ela naquele paciente ali com o protótipo do seu José e não com o protótipo do seu Pedro, tá? Aquele paciente que tem uma cirrose com ascite e que a gente não encontra uma outra causa para poder justificar essa disfunção renal do paciente. Ou seja, Perfeito, Léo. a gente precisa afastar as outras causas para poder a gente dizer que o paciente tem uma síndrome hepatorrenal. Ou seja, a gente não tem um exame que diga assim, olha, eu dosando determinada substância ou fazendo um determinado exame, a gente consegue confirmar hepatorrenal. Não, não existe. A gente Tem que ter o afasta. desconfiômetro, né, Léo? Exatamente. Eu de confiômetro, pegou um paciente cirrótico, o paciente tem ascite e eu não estou achando uma outra causa, eu estou afastando as outras causas daquela disfunção renal do paciente, então eu vou ter a minha síndrome hepatorrenal. Fala, meus amigos e minhas amigas. Se você está vendo esse vídeo aqui, é porque você está assistindo um resumo de uma aula da comunidade Intube. Essa comunidade é focada em urgência, emergência, pacientes graves, e você está assistindo aqui um resumo, tá? A aula é maior. A minha equipe selecionou um dos melhores momentos desta aula. E se você tiver interesse em fazer parte dessa comunidade, aqui na descrição do vídeo nós temos o link para você participar e ter acesso a todas as aulas que abordam pacientes graves, temas de urgência, de emergência, aqueles temas que todo médico precisa saber e sempre com essa visão minha bem prática, bem direta ao ponto. Então, vamos voltar para a aula que eu interrompi aqui no meio. Já vamos voltar para a aula. Um abraço. Então, geralmente, ela acontece no paciente cirrótico avançado e que tem uma ascite que é uma ascite de difícil tratamento com uso de diurético. É aquele paciente que já não está respondendo muito bem aquelas doses usuais de diurético, de furosemida, de pironolactona, em que a gente começa a aumentar proporcionalmente essas doses, aumentando, e a gente vai percebendo que o paciente vai tendo uma ascite cada vez mais refratária. Esse é o protótipo clássico do paciente que desenvolve ali pela evolução, né, de história natural da doença, que desenvolve uma síndrome hepatorrenal no contexto da sua cirrose descompensada. E aí vem a pergunta: a síndrome hepatorrenal, ela pode acontecer no paciente que tem uma insuficiência hepática aguda, como a CIT? Eu pego um paciente, por exemplo, que teve uma hepatotoxicidade ou uma hepatite alcoólica aguda. Então, esse paciente que desenvolve uma insuficiência hepática aguda e tem uma CIT, esse paciente ele pode ter síndrome hepatorrenal? E a resposta é sim, ele pode desenvolver uma síndrome hepatorrenal. Porém, é muito mais comum na prática a gente encontrar a síndrome hepatorrenal no paciente cirrótico, paciente crônico, que tem realmente a doença crônica parencimatosa do fígado. E agora vamos falar um pouquinho sobre a classificação da síndrome hepatorrenal. Classicamente, a síndrome hepatorrenal ela é classificada em síndrome hepatorrenal tipo 1 e síndrome hepatorrenal tipo 2. Tipo 1 e tipo 2 é um nome, inclusive, uma nomenclatura mais antiga. A nomenclatura mais atual é síndrome hepatorrenal tipo lesão renal aguda e síndrome hepatorrenal tipo doença renal crônica. Quando a gente fala tipo lesão renal aguda, é para querer dizer que é uma evolução muito mais rápida da disfunção renal. Enquanto que quando a gente fala que é do tipo doença renal crônica, é porque eu tenho também uma lesão renal aguda, só que de uma evolução mais lenta, uma evolução que às vezes até lembra um pouco uma doença renal crônica, mas é uma lesão renal aguda. Enquanto que na tipo 1 eu tenho uma lesão renal de rápida evolução, normalmente em menos de 2 semanas o paciente ele já fica com uma creatinina acima de 2,5 ou com clearance de creatinina menor do que 20. Na tipo 2 eu vou ter uma evolução um pouco mais lenta. É uma lesão renal aguda, só que com uma elevação de creatinina ou uma diminuição dessa depuração de creatinina que vai acontecer mais lentamente. O paciente ele vai ter uma creatinina acima de 1,5, mas acontecendo essa evolução
ocorrendo com mais de 2 semanas, normalmente mais de 2 semanas, entre semanas a meses, ou um clearance de creatinina menos de 40, em que essa redução do clearance de creatinina também vai acontecendo ao longo aí de semanas a meses. Então é uma evolução mais arrastada do quadro. Então, pelo fato da síndrome hepatorrenal tipo 1 ela ter uma evolução mais rápida, o prognóstico é pior. Enquanto que na tipo 2, pela evolução mais lenta, o prognóstico é melhor. Felizmente, a tipo 2, ela tendo um prognóstico melhor, tendo de evolução mais lenta, ela é mais comum na prática. Felizmente, tá? Mas a gente tem que ficar atento porque mesmo a tipo 2, o prognóstico como um todo, sendo síndrome hepatorrenal, de maneira geral, o prognóstico sempre é muito ruim. Mas a tipo 2, a gente vai até ver ao longo da aula que o prognóstico é um pouco melhor do que a tipo 1. Rafão, se quiser interromper, pode ficar à vontade. Não, fique tranquilo, Léo. Tô cuidando aqui. Beleza. Vamos falar um pouquinho então para a gente entender como é que acontece o desenvolvimento da lesão renal aguda na síndrome hepatorrenal, a fisiopatologia. O básico para a gente conseguir entender como é que isso funciona, como é que isso acontece na prática. Então vamos lá. Para a gente entender a fisiopatologia da síndrome hepatorrenal, a gente precisa entender a fisiopatologia da ascite. Porque eu já falei para vocês que a hepatorrenal ela vai acontecer no paciente com ascite. Então vamos lá. A fisiopatologia da ascite. Tudo começa com a hipertensão portal. A hipertensão portal a gente já sabe que é uma das grandes síndromes do paciente com cirrose. Hipertensão portal e insuficiência hepática. Na hipertensão portal, a gente começa a ter na nossa circulação esplâncnica, aquela circulação ali daqueles vasos que são tributárias, que drenam ali para dentro do fígado pela circulação porta, a gente começa a ter nessa circulação esplâncnica uma disfunção endotelial com liberação de vasodilatadores, como por exemplo o mais famoso deles, o mais característico, o óxido nítrico. Então, com a liberação de óxido nítrico, a gente vai começando a ter uma vasodilatação esplâncnica. Essa vasodilatação esplâncnica vai começando a roubar o sangue, vai começando a roubar líquido da nossa circulação arterial. A circulação arterial, o sangue da circulação arterial é chamado de volemia efetiva, que é aquela volemia que de fato perfunde os órgãos. Então, como essa volemia efetiva ela começa a desviar para dentro da circulação esplâncnica com essa vasodilatação, eu começo a ter uma redução da minha volemia efetiva. Eu começo a ter uma diminuição da perfusão de órgãos nobres. E aí a gente vai começar a ter ali uma resposta neurohumoral, uma resposta hormonal que vai tentar compensar esse mecanismo e até certo momento de fato compensa. Então eu vou ter uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona desencadeado lá pelo rim, que o rim vai perceber essa diminuição de volemia efetiva. Eu vou ter uma ativação do sistema nervoso simpático com a adrenalina, com a noradrenalina. Eu vou ter um aumento de liberação do hormônio antidiurético, o ADH, justamente para poder fazer essa retenção de água, para tentar compensar essa diminuição da volemia efetiva. Então, o meu sistema renina-angiotensina-aldosterona, o que é que ele vai fazer? Com a angiotensina ele faz vasoconstricção, com a aldosterona faz uma retenção de sal e água, uma retenção hidrossalina. O sistema nervoso simpático, vasoconstricção. O ADH, retenção de água. Então, com a ativação desses três sistemas, eu vou ter o quê? Eu vou ter vasoconstricção e eu vou ter retenção hidrossalina. E a retenção hidrossalina, ela vai resultar na formação da ascite. Inclusive, trago para vocês uma informação interessante. O sistema renina-angiotensina-aldosterona é o grande contribuinte da formação da ascite. É por isso que quando a gente trata o paciente com ascite, o cirrótico, a gente usa a espironolactona furosemida, né? E a espironolactona é o principal diurético nesse tratamento. A furosemida entra como adjuvante, a furosemida ajuda inclusive a evitar que o paciente desenvolva uma hiperpotassemia pelo uso da espironolactona, mas se tiver que escolher entre espironolactona e furosemida, eu vou optar por vou manter a espironolactona, que é o nosso principal diurético nesse contexto. Perfeito. E agora vamos falar da fisiopatologia da hepatorrenal. A fisiopatologia da hepatorrenal nada mais é do que uma fisiopatologia mais avançada, mais severa, mais significativa da ascite.
Então aqui a gente vai ter aquele paciente, como eu já falei, com uma cirrose mais avançada ou com outro fator precipitante ali, que vai levar a uma hipertensão portal mais severa. Essa hipertensão portal mais severa leva a uma vasodilatação plâncnica mais significativa, com mais liberação de óxido nítrico. Eu vou ter uma grande redução de volemia efetiva, com muita ativação dos meus sistemas retentores hidrossalinos e vasoconstrictores. Então, o que é que isso vai fazer? Em que isso vai resultar? Isso vai resultar, obviamente, num paciente que vai ter um rim ávido pela retenção hidrossalina. É aquele rim que está sentindo que a volemia efetiva está muito baixa, então ele vai fazer com que toda a água e sal que passe pelo tubo seja reabsorvida para o sangue. Então, eu vou ter uma intensa retenção hidrossalina. Então, essa retenção hidrossalina intensa, né, vai ser acompanhada de uma hiponatremia dilucional por causa do ADH. O ADH faz uma retenção de água livre de sódio, então faz uma diluição do sódio. Então, esse rim ávido pela retenção hidrossalina vai fazer com que saia pouco sódio, e obviamente saindo pouco sódio, saindo pouca água também pelo túbulo, e aí vai ficar muita água, muito sódio no próprio organismo. E aí, quando eu estou falando no próprio organismo, eu estou falando também na cavidade intraperitoneal, formando uma ascite refratária. Então, como é que é o mecanismo, né, de ação dos diuréticos? Como, por exemplo, a furosemida, como é que ela age? Eliminando, né, permitindo a eliminação de grande quantidade de sódio pela urina, a água acompanha, e aí o paciente consegue eliminar água também, e aí consegue fazer uma diurese osmótica, né, com uma eliminação ali de água. E é assim que funciona o diurético, para eliminar aquele excesso de sódio e de água do organismo. Se o rim está ávido pela retenção, o rim não vai permitir grandes perdas de sódio e água. Então, vai começar a ter uma refratariedade à diurético-terapia. Por isso que eu falei lá no início que normalmente a síndrome hepatorrenal acontece no contexto de ascite refratária diurético. Eu tenho uma intensa volemia efetiva baixa, uma hipovolemia efetiva muito significativa, de modo que eu tenho uma intensa ativação dos sistemas vasoconstrictores e retentores hidrossalinos. Então eu vou ter uma ascite aqui normalmente refratária, no estágio mais avançado de doença. E além disso, com uma intensa ativação dos sistemas vasoconstrictores, eu vou ter uma vasoconstricção intensa, inclusive uma vasoconstricção renal. Essa vasoconstricção renal intensa, ela vai acabar sendo deletéria para o rim, porque vai dificultar a perfusão renal. Então, vai acabar desenvolvendo uma síndrome hepatorrenal. Então, a síndrome hepatorrenal, a base da fisiopatologia dela é uma vasoconstricção renal intensa. Então, a gente percebe aqui que a gente vai ter a síndrome hepatorrenal acontecendo concomitantemente ali com a formação da ascite e principalmente, né, como história natural da doença no paciente cirrótico, naqueles casos de uma ascite mais refratária, em que eu tenho essa fisiopatologia acontecendo de maneira mais exuberante, aumentando o risco, consequentemente, da vasoconstricção renal e da síndrome hepatorrenal. Importante, né, Léo, a gente vê como os órgãos e as disfunções orgânicas, propriamente ditas, são interligadas, né, meu amigo? No Exatamente. contexto do paciente grave, a gente nunca consegue focar única e exclusivamente em um órgão ou um sistema. Frequentemente, essa interação, como aqui a gente vê muito bem exemplificada na hepatorrenal, ela se faz extremamente presente, extremamente prevalente na nossa prática. Exatamente. Inclusive, Rafa, bom ter tocado nisso. Eu vou comentar um pouco mais para frente, mas isso é tão interessante, essa associação orgânica que existe entre o fígado e o rim na hepatorrenal, que naqueles pacientes que têm síndrome hepatorrenal e que acabam fazendo um transplante hepático, eles podem recuperar totalmente a função renal. Então a gente percebe que tratando o fígado a gente consegue tratar o rim também. Então Sem é dúvida. bem interessante essa correlação. Então, vai existir uma vasoconstricção intensa. Eu falei aquela ativação dos sistemas vasoconstrictores. E aí vai ter uma vasoconstricção renal. E vai ter também uma vasoconstricção sistêmica. Essa vasoconstricção sistêmica leva a um aumento de pós-carga, com uma diminuição do débito cardíaco. E essa diminuição do débito cardíaco, junto com a vasoconstricção renal, ambos vão acabar dificultando essa perfusão, vão gerar um hipofluxo renal, que vai culminar na nossa lesão renal. Então vamos falar um pouquinho sobre a etiologia. Como eu falei, tudo isso que eu trouxe aqui, né, na fisiopatologia
com relação a essa etiologia espontânea da síndrome hepatorrenal. É a evolução natural da cirrose, né? Aquele paciente com estágio de cirrose ali mais avançado, com uma ascite mais refratária. Mas a hepatorrenal pode acontecer também em infecções bacterianas, aí uma correlação muito interessante que existe na prática com PBE. Na hepatite alcoólica, eu falei que a insuficiência hepática aguda ela pode levar a uma síndrome hepatorrenal, e no contexto agudo a gente vê muita correlação com a hepatite alcoólica aguda. E de maneira iatrogênica também, quando a gente acaba fazendo aquela paracentese de alívio, em que a gente retira grandes quantidades, grandes volumes ali de líquido peritoneal, de líquido acítico, quando a gente retira mais do que 5 litros numa única paracentese, em que a gente também tem um risco de desenvolver uma síndrome hepatorrenal. E aí a gente sabe, né, diante dessas etiologias, que no caso da PBE, no caso da paracentese com retirada de um volume maior do que 5 litros, a gente precisa, para prevenir a hepatorrenal, a gente precisa fazer uma infusão de albumina humana a 20%. Perfeito, Léo. Falar um pouquinho do quadro clínico. O quadro clínico é variado, né? O paciente ele pode estar assintomático, ele pode estar no contexto de uma descompensação da síndrome edemigênica, né, da cirrose, pode ter uma encefalopatia hepática ali associada, pode ter sintomas também de um fator precipitante, um fator desencadeante da hepatorrenal, como por exemplo sintomas relacionados a quadro de infecção, sintomas relacionados à hepatite alcoólica. Então, um quadro clínico bem variado, um quadro clínico que tem uma correlação mais com a cirrose descompensada do que propriamente com a hepatorrenal. A hepatorrenal, o diagnóstico, obviamente, né, vai ter um diagnóstico ali baseado no débito urinário, baseado no nível de creatinina sérica do paciente, que é aquele diagnóstico que a gente já conhece ali de lesão renal aguda e que a gente vai explorar mais um pouquinho aqui nos próximos slides. Então, o diagnóstico ele vai seguir os critérios do Clube Internacional de Ascite, a ICA. Então, a ICA ela determinou que para a gente dar o diagnóstico de hepatorrenal, a gente precisa ter 3 critérios obrigatórios. O primeiro, como eu já falei, né, o paciente com uma cirrose ou uma insuficiência hepática aguda, mas principalmente uma cirrose, com ascite. Tá? Então, aí a importância da ascite, da presença da ascite para a gente dar o diagnóstico da hepatorrenal, isso está incluso nos critérios diagnósticos. O paciente tem que ter uma lesão renal aguda, que é, lembrando lá pelos critérios de CADIGO, né, que a gente já conhece bem, aquela elevação de pelo menos 0,3 mg por decilitro em até 48 horas, ou uma elevação de pelo menos 50% ali da creatina basal do paciente dentro de uma semana, para a gente configurar a lesão renal aguda. Isso pelos critérios da creatinina. Vale lembrar também que a gente tem os critérios de lesão renal aguda pela diminuição do débito urinário. E além da cirrose com ascite da lesão renal aguda, como a gente já falou lá no conceito de hepatorrenal, o paciente ele tem que ter ausência de um outro mecanismo de insulto renal, porque a nossa hepatorrenal é um diagnóstico de exclusão. Perfeito, Léo, perfeito. Diagnóstico de exclusão sempre, sempre, sempre. Perfeito, exatamente, Rafa. Então isso aqui é importantíssimo. Não adianta pegar o paciente com cirrose ascite, lesão renal aguda, achar que é hepatorrenal. Na maioria das vezes, inclusive, não é. Na maioria das vezes é uma pré-renal, a gente faz lá uma ressuscitação com a albumina, a gente aumenta, né, faz uma expansão volêmica, o paciente melhora, né, a função renal e aí afasta uma síndrome hepatorrenal, fica como uma pré-renal. Então, para a gente tirar, para a gente dizer assim, a ausência de outro mecanismo de insulto renal, para a gente afastar esses outros mecanismos, o ICA ele traz uma tabela. E que nessa tabela, a gente, para afastar outras causas, a gente não pode ter choque, a gente não pode ter drogas nefrotóxicas no momento do diagnóstico da síndrome hepatorrenal, a gente não pode ter no sumário de urina ou no urina tipo 1, né, que são os nomes aí Brasil afora, né, do exame, urina tipo Aqui 1, no Sul, exame... Léo, a gente chama de EQU, Exame Qualitativo de Urina. Perfeito, exatamente. Tem uns lugares que chama de EAS, outro lugar urina tipo 1. Urina 1. Aqui a gente chama de sumário de urina. Então, pelo exame simples de urina, ou pelo ultrassom de abdômen, de via urinária, a gente não pode ter proteinúria, hematúria, alterações ultrassonográficas que sugiram uma doença renal crônica, que sugiram uma retenção urinária com componente de lesão renal pós-renal. E além disso, olha que curioso, toda vez quando a gente vê um paciente com cirrose, que tem ascite, que tem uma lesão renal aguda,
que esse paciente não tem choque, não está usando drogas nefrotóxicas, não tem essas manifestações aí no sumário de urina ou no ultrassom de abdômen, a gente pode fazer um teste com albumina. A gente precisa fazer um teste de expansão com albumina, em que a gente faz 1 grama por quilo dia por 48 horas, por 2 dias, faz 1 grama por quilo dia no primeiro dia, 1 grama por quilo dia no segundo dia, e com essa expansão com a albumina, a gente vai fazer um diferencial. Se o paciente melhorar a função renal, né, e recuperar a função renal com isso, é porque o paciente não tem hepato renal. O que ele tinha na verdade era uma pré-renal. Eu fiz a expansão volêmica com a albumina, ele melhorou. Então, para eu dizer que é hepato renal, o paciente ele também não deve melhorar a sua função renal com esse teste com a albumina por 48 horas. Então, a ausência de resposta, né, a expansão volêmica com a albumina e obviamente a suspensão dos diuréticos também, né, de furosemida e de pironolactona, isso é necessário para a gente dar o diagnóstico de síndrome hepatorrenal. Então, pensou em hepatorrenal, tem condição de fazer uma expansão ali com albumina por 48 horas, faz, porque isso vai ser importante para diferenciar. Então, se o paciente, como eu já falei, suspende diurético, responde com a expansão com albumina, isso não era uma hepatorrenal, era uma pré-renal. Se o paciente melhora do choque, melhora a função renal, isso não era uma hepatorrenal, uma pré-renal. Se no contexto da suspeita da hepatorrenal ele está chocado, é mais provável que ele tenha uma pré-renal ou que já tenha evoluído para uma necrose tubular aguda e não que ele tenha uma hepatorrenal. Se ele está usando drogas nefrotóxicas, mais provável é que ele tenha uma necrose tubular aguda, por exemplo, ou uma nefrite. Oi, pode falar, Rafão. É interessante falar algumas Sim. dessas medicações nefrotóxicas para o pessoal, né? Perfeito, Eu vou perfeito. falar uma que o Léo fala outra, né? Pronto, combinado. Anti-inflamatórios não esteroidais, Perfeito. Uso de ECA, perfeito. Diversos antibióticos, principalmente os vários, aminoglicosídeos, né, Léo? Isso vários, é muito vários, importante, né, exatamente. pessoal? A gente sempre fala, pô, medicação ela é nefrotóxica, isso já tem que vir na cabeça. IECA, né, inibidor da enzima conversora de angiotensina, enalapril, captopril, ramipril, Exatamente. blocadores dos receptores, né, losartana e similares, né, os antibióticos, Exatamente. Aí gentamicina, nifedipina, isso tem que saltar na lembrar aqui cabeça da também gente. dos pigmentos, né? Lembrar aqui também do contraste iodado. Paciente que fez alguns dias atrás um uso de contraste iodado para uma tomografia com contraste e acaba Principalmente aqueles evoluindo. contrastes mais hiperosmolares, que são Isso. geralmente os mais prevalentes na nossa prática, né, Léo? Exatamente. Perfeito. Beleza, Exatamente. excelente. Perfeito, Rafão, maravilha. Então, drogas nefrotóxicas, como o Rafão já citou algumas, necrose tubular, nefrite intersticial aguda, né? Paciente que tem essas alterações de proteinúria, hematúria, alterações no ultrassom, né? Sugerindo uma doença renal crônica, uma lesão renal aguda pós-renal, nefrite intersticial aguda, uma glomerulonefrite. Então, tudo isso aí vai fazer com que a gente tenha uma outra causa mais provável para esse insulto renal, que não seja a hepatorrenal. A hepatorrenal a gente tem que afastar tudo isso, porque é um diagnóstico de exclusão. Então, quando o paciente ele tem uma doença renal crônica coexistente, isso acaba dificultando muito o diagnóstico da hepatorenal. Então, eu pego, por exemplo, um paciente que é diabético hipertenso, ele tem uma doença renal crônica por conta da diabetes, da hipertensão, e ele tem também uma esteatohepatite não alcoólica por conta da síndrome metabólica dele, e ele acaba desenvolvendo uma cirrose pela esteatohepatite não alcoólica e desenvolve uma síndrome hepatorrenal no contexto de uma doença renal crônica que ele já tinha previamente. Então, dar esse diagnóstico da hepatorrenal nesse paciente com doença renal crônica acaba sendo um fator desafiador para a gente na prática. Paciente que tem, por exemplo, uma hepatite por vírus B, vírus C, paciente desenvolve uma doença renal crônica por conta da presença desse vírus, desenvolve uma cirrose na presença desse vírus, e aí faz uma hepatorrenal já com essa doença renal crônica prévia, no contexto da presença do vírus B, vírus C, também se torna um desafio para a nossa prática.